Então hoje a gente chegou no dia 3, só tá começando. E eu tô tão feliz a gente tá podendo fazer isso juntas. E pra mim tem sido uma jornada de novo, porque como eu escrevi ele já tem alguns meses, e depois que entra nessa parte, né, de formatação e tudo mais, então já tem bastante tempo que eu não li ele. Então, lendo agora junto com vocês, o Senhor tem tratado em mim novamente. Então, quando eu fui escrever, só para a gente ter mais ou menos uma noção, eu dividi ele em blocos. Então, a cada 2, 3 dias, nós vamos estudar mais ou menos um bloco, né, um tema, e aí a gente passa para o próximo tema. Então, todo o devocional foi escrito nessa forma. E eu acho que vocês já perceberam um pouquinho qual que é o tema desse início nosso, que é restaurar aquilo que foi perdido, de colocar as coisas no lugar, de começar a organizar a casa. Então, dia 3, o tema dele é quando o altar é restaurado, o fogo desce. E o nosso texto base é 1 Reis 18, 30 a 38. E eu vou ler para vocês. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Acho que todo mundo que tem um pouquinho mais de tempo de crente conhece essa passagem, que é quando Elias sobe ali para enfrentar os profetas de Baal e os profetas de Azera. E a primeira coisa que ele faz num período de seca, num período onde que Israel estava passando por uma dificuldade, é restaurar esse altar, para que ele pudesse comprovar, provar e mostrar que o Senhor é nosso Deus. E isso me faz pensar que existe toda uma preparação para que a gente possa receber o fogo do Espírito. Elias poderia ter subido e só clamado por fogo, mas antes de Elias começar, antes de Elias fazer qualquer coisa, ele começa restaurando aquele lugar. Deus responde com fogo porque ele encontra um lugar de entrega. Deus responde aquela oração de Elias porque ele encontrou um lugar onde ele pudesse responder. Ali em 1 Reis 18, que é o texto que a gente acabou de ler, a gente vê um Israel que está completamente dividido. Um Israel que agora é governado por um rei que não temia ao Senhor, e mais do que isso, por uma rainha que adorava outros deuses. Então a gente vê um povo que está hesitante ao servir o Senhor, um povo que está seguindo outros deuses, e um povo que esqueceu o altar de adoração ao Senhor. E é nesse lugar que Elias começa. Essa, esse texto, ele faz o exemplo de um povo que esqueceu como é priorizar ao Senhor. Um povo que ainda assim era povo de Deus, era sacerdócio santo, nação eleita, mas ele esqueceu que ele era esse, que ele tinha esse lugar e ele esqueceu da prioridade de servir ao nosso Deus. Então Elias, antes dele começar, ele restaura o altar. E esse gesto que parece simples, ele se torna o ponto de virada, porque através de um altar restaurado, o céu responde. E isso me faz entender que o céu não derrama glória, não derrama fogo, não derrama unção sobre estruturas que estão negligenciadas. O céu responde às estruturas que foram reerguidas, às estruturas que foram recolocadas no lugar. Talvez se Elias tivesse só clamado, imagina a confusão, sem um lugar para o fogo descer, ou sem um lugar onde que o fogo fosse contido. Imagina como seria isso. Sabe, esse altar, ele simboliza a consagração. Ele simboliza essa entrega ao Senhor de uma forma total. Um lugar onde que a gente entrega não só palavras, mas que nós nos entregamos por inteiro. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa casa, nós entregamos a nossa família, nós entregamos tudo aquilo que importa para nós.
É esse lugar onde a gente deixa tudo no altar do Senhor. E essa reconstrução de Elias, ela demonstra uma posição e uma decisão. Vamos voltar à essência. Vamos nos realinhar a Deus. Vamos alinhar o nosso coração ao Senhor. Vamos remover tudo aquilo, todo o entulho, toda a dor, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o sofrimento, todo o pecado, tudo aquilo que foi acumulado pelo tempo. Vamos remover. E hoje esse ainda é o convite do Espírito Santo para nós. E antes que nós possamos pedir por mais, para que o Senhor nos entregue mais, o que Ele quer é que a gente pare para pensar e entenda o que nós fazemos ou o que nós fizemos com aquilo que Ele já nos entregou. Sabe um filho que pede por mais comida, mas o prato ainda está cheio? O pai, ao invés de entregar mais, mesmo que seja algo bom, ele vai dizer: termina o que está no seu prato primeiro, depois eu te dou mais. E Deus, quando Ele olha para nós e nós estamos aí pedindo mais unção, mais poder, mais glória, Ele fala: filho, primeiro usa aquilo que eu já te entreguei. Primeiro me mostra que você deu valor àquilo que eu já coloquei nas suas mãos. E então eu vou derramar mais. O nosso secreto com Deus é aquele que sustenta toda a nossa vida pública. Não existe vida pública com Deus sem um lugar secreto, sem um lugar onde que Deus vem para derramar sobre a nossa vida. E quando nós negligenciamos esse secreto, quando nós negligenciamos o altar, o nosso coração começa a quebrar aos poucos, a se desfazer, a distrair, a olhar para outros lugares, a se comprometer com outras coisas. Nós começamos um ativismo vazio. Sabe aquele que você faz, mas você faz só porque você se propôs, não porque o teu coração queima por aquilo. Às vezes, a nossa ruína não é como a ruína daquele povo, não é como esse altar destruído. Às vezes é invisível. É um lugar que até parece estar funcionando por fora, mas por dentro não tem sensibilidade, não tem quebrantamento, não tem obediência, não tem rendição, não tem busca, não tem entrega. Um altar quebrado, ele gera uma vida fragmentada. Sem ele, até as melhores intenções se tornam peso. Se o seu altar não está no lugar certo, tudo aquilo que a gente faz para Deus começa a ficar pesado. Ai, eu tô na escala. Ai, mas é tão difícil porque eu tô sempre na escala da igreja. Ai, nossa, eu vou sair para tomar café com a amiga que tá precisando. Nossa, mas ela tá sempre precisando. Quando a gente começa a não entender, quando o nosso altar, o nosso secreto, a nossa sensibilidade com Deus sai desse lugar, as coisas começam a ficar pesadas para nós. E o fogo de Elias foi resposta, o fogo que Deus derramou sobre o altar que Elias reconstruiu, foi resposta do posicionamento de Elias diante de um povo que já tinha decidido não seguir a Deus. Foi resposta diante de um povo que tinha sido se corrompido. Então, primeira coisa, Elias reestabelece a ordem e então Deus vem com fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas no Velho Testamento, quando Deus dá para Moisés as instruções para ele construir o tabernáculo, e Moisés constrói, e o tabernáculo está pronto, então tem ali o altar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor acendeu aquele fogo no altar. E era obrigação ou era responsabilidade do sacerdote de manter o fogo aceso. Mas quem acendeu a chama foi Deus. E com nós ainda é da mesma forma. A nossa responsabilidade é manter a chama acesa. Aquela chama que o Senhor já colocou em nós, já acendeu em nós. Existe uma preparação para que o Senhor possa se mover em nós. E essa preparação é esse altar restaurado para que o fogo possa vir. E então tudo aquilo que acompanha o fogo do Senhor venha. Restaurar esse altar é declarar: eu estou pronta para segurar, para sustentar
aquilo que o céu liberar sobre mim. Imagina você estar neste lugar onde que você pode se posicionar e dizer: Senhor, agora eu estou pronta para sustentar o seu chamado. Agora eu estou pronta para sustentar o teu propósito. Agora eu estou pronta para sustentar os teus sonhos sobre a minha vida. E esse lugar de restaurar o templo nada mais é do que isso. Esse lugar de restaurar o altar, me perdoa. Nada mais é do que isso. É você dizer: Senhor, eu estou pronta. E o mais lindo é que o nosso Deus não espera que você restaure esse altar sozinho. Ele vem conosco em cada passo, em cada ponto. E ele nos ajuda a reconstruir esse altar. Mas primeiro, nós precisamos reconhecer a necessidade de reconstrução. Primeiro, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós precisamos restaurar. Nós precisamos reconhecer o valor do altar. Nós precisamos entender o valor do altar na nossa vida. E então o Senhor nos ajuda a colocar tudo no seu devido lugar. E nem sempre é fácil, porque às vezes o preço é a nossa vontade, é o nosso querer, é os nossos sonhos, são os nossos planos. Restaurar esse altar às vezes exige da gente muito mais do que a gente imagina. Mas é só nesse lugar de altar restaurado que nós conseguimos suportar e sustentar os planos e os sonhos de Deus sobre nós. E aí, quando nós entramos nesse pensamento, nesse lugar na mente, né, nesse mindset, a gente consegue dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu sei que a sua vontade é melhor. E então, nesse lugar de entrega e rendição, o fogo desce. É nesse lugar que o céu responde com fogo, que o fogo é depositado. Elias não reconstrói esse altar por pressão ou por impulso, mas por uma convicção que quando as coisas estão restauradas, Deus responde. E é essa convicção que nós precisamos ter. É essa convicção que nós precisamos ter na restauração do nosso altar. Porque então existe uma resposta. É esse lugar que o Senhor está nos convidando a entrar. Restaurar altares é profético. Restaurar altares é um passo de decisão profética. Quando nós fazemos isso, nós declaramos para o céu e nós declaramos para o inferno ouvir que nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Que nós estamos completamente alinhados ao coração do Pai e à vontade de Deus. E é essa postura que move o céu. Quando o altar é restaurado, o fogo vem, mas não como nós imaginamos, porque talvez você está imaginando, né, um culto muito avivado. Mas esse fogo ele não vem para impressionar. Ele vem para selar algo que já está dentro de você. Ele não vem para mostrar algo. Ele não vem para te dar um destaque perante os homens, mas ele vem para te dar um destaque perante Deus. Ele vem para te posicionar diante do trono do Senhor. Ele não vem para mostrar nada para quem está do teu lado. E talvez muitos nem vão entender. Mas ele vem para te mostrar quem você é em Deus. Todo fogo purifica. Já tentaram acender uma fogueira com óleo sujo? Sai aquele fogo escuro, fumaça, preto. E até que toda impureza seja queimada, aquele fogo fica estranho. Quando você acende um fogo limpinho, com óleo limpo, você vê esse fogo, ele até muda a cor. É esse lugar que o Senhor quer nos levar. Onde esse fogo vai vir para purificar tudo aquilo, toda imperfeição, toda dor, todo medo, todas as coisas que estão nos travando de servir ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa rendição. Ai, e sabe o que é mais lindo? O fogo é proporcional à nossa entrega. A quantidade
fogo que vem é proporcional àquilo que eu e você estamos dispostos a entregar ao Senhor. Era uma seca, 3 anos sem chover. E Elias manda trazer água. Ele manda trazer aquilo que tinha mais falta durante aquele período. Porque ele sabe que toda entrega extravagante tem uma resposta abundante. Ele entregou aquilo que não tinha em lugar nenhum. E mais que isso, na hora que ele entrega, ele ainda fala: traz mais, dobra, redobra aquilo que eu quero entregar perante o Senhor, porque a minha entrega vai atrair os olhos do Senhor para este lugar de uma forma extravagante. Então, talvez nesse momento seja a hora de reconstruir esse altar. Mas, pastora, como que eu reconstruo esse altar? Liberando perdão, arrumando a minha agenda para ter mais tempo com Deus e voltar para o meu secreto. Liberando perdão para as pessoas que me magoaram, que me feriram, que estão tentando, que por acaso talvez essa dor tenta me fazer parar. Talvez seja a hora de fazermos ligações para pessoas que tem muito tempo que a gente não conversa. Talvez você não fala com a sua família há muito tempo, não fala com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, com um irmão. E nesse momento o Senhor está nos chamando de volta para esse lugar de entrega. E não é para gerar culpa, para você achar que você é menos, você é pior ou qualquer coisa, mas é para liberar mesmo, para te liberar para que você possa viver o mais do Senhor sobre a sua vida. O primeiro passo para reconstruir é entender que está quebrado. E aí, quando esse entendimento vem, o fogo do céu vem sobre a nossa vida. E a palavra de hoje eu acho que é a completude de tudo, é esse entendimento que nós precisamos da graça do Senhor, para que Ele possa vir e restaurar junto conosco o nosso altar, para que nós possamos ser preparadas e posicionadas para receber o fogo do Espírito sobre as nossas vidas. E Amém. então espalharmos esse avivamento que transforma. Porque você já pensou que talvez a pessoa que você precisa ligar para liberar perdão é exatamente a pessoa que vai ser encontrada por o Senhor, não por uma pregação ou uma palavra, mas por uma liberação de perdão? Talvez essa pessoa já foi na igreja, já conhece a Deus, mas ela não conhece o perdão que libera. E talvez você vai ser um instrumento do Senhor para gerar essa transformação. Porque esse é o avivamento que nós estamos buscando. O avivamento que gera transformação duradoura.